A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou o Alesiandro, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou do facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos no dia 286 e nós leremos os livros de 1 Macabeus, capítulo 5, também o livro de Sirácida, capítulos 13 ao 15, e o livro de Provérbios, capítulo 22, versículos do 13 ao 16. 1 Macabeus, capítulo 5. Quando as nações circunvizinhas souberam que o altar tinha sido reconstruído e que o santuário tinha sido consagrado como antes, ficaram muito irritadas. Resolveram acabar com os descendentes de Jacó que viviam entre elas, começando a persegui-los e matá-los no meio da sua população. Nesse meio tempo, Judas atacou os filhos de Esaú na Idumeia e na Acrabatene, pois estavam cercando Israel. Derrotou-os fragorosamente, humilhou-os e tomou seus despojos. Depois, lembrou-se da perversidade dos habitantes de Beã, que eram permanente armadilha e obstáculo para o povo, por causa das emboscadas que armavam nos caminhos. Ele os obrigou a se refugiarem nas suas torres, atacou-os e voltou-os ao anátema. Pôs fogo às torres com todos os que estavam dentro. Passou depois para os amonitas, onde se deparou com um exército numeroso e bem armado, comandado por Timóteo. Travou contra eles muitos combates, mas afinal foram esmagados à sua vista. Ele os derrotou. Tomou também Jazer com as aldeias vizinhas e voltou para a Judéia. Os gentios que moravam em Galaad se aliaram contra os israelitas que moravam em seu território, com a intenção de expulsá-los. Os israelitas fugiram-se então na fortaleza de Datã e mandaram a Judas e seus irmãos esta mensagem: As nações ao nosso redor se reuniram contra nós para nos tirar daqui, e se preparam para tomar a fortaleza onde nos refugiamos. O comandante de suas forças é Timóteo. Vem imediatamente livrar-nos de suas mãos, pois muitos dos nossos já caíram. Todos os nossos irmãos que moravam nas aldeias de Tobim foram mortos. Os inimigos levaram cativas suas mulheres e filhos, assim como seus bens, e mataram cerca de 1000 homens. A carta ainda estava sendo lida quando chegaram outros mensageiros, vindos da Galiléia.
estavam com as vestes rasgadas e traziam esta notícia. A população de Ptolemaida, de Tiro e de Sidom, com toda a Galiléia dos estrangeiros, todos se uniram contra nós para nos aniquilar. Logo que Judas e o povo ouviram estas palavras, reuniu-se uma grande assembleia para deliberar sobre o que fazer em favor de seus irmãos que estavam em perigo e sendo atacados. Disse Judas a seu irmão Simão: escolhe os homens necessários e vai libertar os teus irmãos que estão na Galiléia. Eu e nosso irmão Jonatas iremos para o Galaade. Na Judéia ele deixou José, filho de Zacarias, e Azarias, chefes do povo, com o restante do exército, para assegurarem a guarda da região. E recomendou-lhes: comandai o povo, mas não entreis em combate contra os gentios até a nossa volta. A Simão foram designados 3.000 homens para a expedição à Galiléia. A Judas 8.000 para irem ao Galaade. De fato, Simão foi para a Galiléia, onde travou muitos combates contra os gentios, que foram destroçados diante dele. Simão perseguiu-os até a porta de Ptolemaida, matando quase 3.000 dentre eles, e apoderando-se de seus despojos. Tomou consigo os judeus que eram da Galiléia, e os que estavam em Arbates, com suas mulheres e filhos e todos os seus pertences, e conduziu-os com grande alegria para a Judéia. Judas Macabeu e Jonatas, seu irmão, transpuseram o rio Jordão e caminharam 3 dias pelo deserto. Deram com os nabateus, que foram ao seu encontro pacificamente, e lhes narraram tudo o que tinha acontecido aos seus irmãos no Galaade. Informaram que muitos dentre eles estavam cercados em Bósora e Bosor, em Alimas, Casfo, Maced e Carnaim, cidades todas elas grandes e fortificadas. Disseram ainda que outros deles estavam cercados nas restantes cidades do Galaade, e que seus inimigos haviam marcado o dia seguinte para atacar as fortalezas, e prendê-los e matá-los, todos num só dia. Imediatamente Judas e seu exército mudaram de direção e foram para Bósora, pelo deserto. Ocupou a cidade e incendiou-a depois de passar ao fio da espada toda a população masculina e apoderar-se de seus despojos. À noite puseram-se novamente a caminho, dirigindo-se até a fortaleza. Na luz do amanhecer, ao levantarem os olhos, viram um exército numeroso, incalculável, carregando escadas e máquinas de guerra para assaltarem a fortaleza, e já começavam a atacar. Percebendo que já tinha começado o combate, e o clamor da cidade subia ao céu, em meio ao toque das trombetas e o alarido geral, Judas disse aos homens do seu exército: combatei hoje pelos nossos irmãos. Dividiu o exército em 3 alas, por trás dos inimigos. Fizeram soar as trombetas e entoaram a oração aos brados. Ao perceber que era o Macabeu, o exército de Timóteo pôs-se em fuga diante dele. Judas infligiu-lhes uma tremenda derrota, e nesse dia cerca de 8.000 homens caíram mortos. Dali Judas dirigiu-se para Masfa, atacou-a e tomou-a, matou toda a população masculina, recolheu os despojos e incendiou a cidade. Seguindo adiante, tomou Casfo, Maced, Besor e as outras cidades do Galaade. Depois desses acontecimentos, Timóteo recrutou outro exército e acampou diante de Rafom, na outra margem da torrente. Judas mandou espionar o acampamento e recebeu estas informações. Reuniram-se com ele todas as nações que nos cercam, formando um exército muito numeroso. Ele contratou também árabes, como reforço, e estão acampados na outra margem da torrente, prontos para virem atacar-te. Judas, porém, saiu para enfrentá-los. Disse então Timóteo aos comandantes do seu exército: quando Judas com o seu exército chegar perto da torrente, se ele passar em nossa direção por primeiro, não poderemos resistir, e ele certamente prevalecerá contra nós.
Se porém hesitar e ficar acampado do outro lado, então nós atravessaremos e prevaleceremos contra ele. Logo que Judas se aproximou da torrente, postou os escribas do povo ao longo da margem, com esta ordem: Não deixes para trás ninguém, mas fazei todos seguirem para o combate. Ele atravessou por primeiro ao encontro dos inimigos, e todo o povo o seguiu. Todos os gentios foram esmagados diante deles. Abandonaram suas armas e refugiaram-se no templo de Carnaim. Os judeus tomaram a cidade e puseram fogo ao templo, com todos os que estavam dentro. Carnaim foi arrasada, sem qualquer possibilidade de resistir ao ímpeto de Judas. Este reuniu então todos os israelitas que moravam no Galaad, do menor ao maior, com suas mulheres e filhos e seus pertences, uma imensa multidão com o objetivo de trazê-los à Judéia. Assim chegaram até Efron, cidade importante e bem fortificada, que ficava no caminho. Como era impossível contorná-la pela direita ou pela esquerda, era forçoso passar por dentro dela. Os que estavam na cidade fecharam-se nela, barricando as portas com pedras. Judas mandou-lhes uma mensagem em termos pacíficos, dizendo: Precisamos atravessar a vossa terra para ir à nossa, e ninguém vos causará prejuízo. Só precisamos passar. Eles, porém, recusaram-se a abrir. Então Judas mandou avisar pelo acampamento que cada um tomasse posição contra o ataque, onde quer que estivesse. Os soldados tomaram posição e ele começou o assalto à cidade. Todo aquele dia e toda a noite, até que elas caiu em suas mãos. Ele fez passar ao fio da espada toda a população masculina, arrasou as casas, tomou os despojos e atravessou a cidade pisando sobre os corpos dos mortos. Transpuseram então o Jordão, rumo à grande planície em frente de Betsã. Judas ficava reunindo os que estavam atrasados e animava o povo por toda a viagem, até chegarem à terra de Judá. Então subiram ao Monte Sião com alegria e júbilo, e ofereceram holocaustos porque tinha retornado em paz, sem a perda de nenhum dos seus. Entretanto, nos dias em que Judas e Jonatas estavam na região do Galaad, e Simão, o irmão deles, na Galiléia, diante de Ptolemaída, José, filho de Zacarias, e Azarias, chefe do exército, ficaram sabendo das suas façanhas e dos combates que eles tinham travado. E comentaram: Celebrizemos também o nosso nome, e partamos para combater contra as nações que estão ao nosso redor. Deram ordens aos que compunham o seu exército, e marcharam contra Jâmnia. Gorgias saiu da cidade com seus homens, para os enfrentar, e José e Azarias foram desbaratados e rechaçados até os confins da Judéia. Caíram naquele dia cerca de 2.000 do povo de Israel. Foi uma debandada geral do povo, pelo fato de não terem escutado Judas e seus irmãos, e porque imaginaram que também eles, José e Azarias, haviam de agir valentemente. Infelizmente, porém, não era de têmpera aqueles homens, pelos quais a salvação foi dada a Israel. O valente Judas e seus irmãos foram muito engrandecidos aos olhos de todo Israel e de todas as nações, onde quer que se ouvisse o seu nome. As pessoas se aglomeravam em torno deles para aplaudi-los. Entretanto, ele partiu com os seus irmãos e começaram a atacar os filhos de Esaú na região voltada para o sul. Apoderou-se de Hebrom e das aldeias vizinhas, destruiu suas fortalezas e incendiou as torres que as rodeavam. Levantou o acampamento rumo à terra dos estrangeiros e percorreu o território de Maresa. Naquele dia pereceram em combate alguns sacerdotes, querendo dar mostras de valentia, mas metendo-se em combate de forma temerária. Judas voltou-se em seguida para Azoto, na terra dos filisteus, e aí destruiu os altares, queimou as imagens dos seus deuses e tomou os despojos dessas cidades. Depois,
regressou para a terra de Judá. Sirácida, capítulo 13. Quem tocar do piche, por ele ficará manchado. Quem tiver contato com o soberbo, de soberba se revestirá. Não levantes um peso acima de tuas forças, e não te associes a alguém mais nobre e mais rico do que tu. Que tem em comum a bilha com a panela de ferro? Quando baterem uma na outra, a bilha se quebrará. O rico pratica a injustiça e ainda reclama. O pobre, injustiçado, ainda pede desculpas. Se fores útil, o rico te levará consigo. Se nada tiveres, te abandonará. Se algo possuíres, viverá contigo e te esvaziará, sem condoer-se a teu respeito. Se lhe fores necessário, ele te manipulará, e sorrindo e contando boas coisas, te dará esperança. E ainda perguntará: de que precisas? Ele vai envergonhar-te com suas comezainas, até despojar-te 2 ou 3 vezes. Por último, zombará de ti, e depois, mesmo vendo-te, não te dará atenção, e ainda escarnecerá de ti. Humilha-te diante de Deus, e aguarda que ele intervenha. Cuidado, para que, seduzido pela insensatez, não sejas humilhado. Não sejas humilde com a tua sabedoria, para que humilhado não te seduza a insensatez. Chamado por alguém mais poderoso, mantém-te à parte, e ele tanto mais te chamará. Não te aproximes para não seres afastado. Também não fiques longe dele para não seres esquecidos. Não pretendas falar com ele de igual para igual, nem creias no seu palavreado. Com sua abundância de palavras te experimentará, e entre sorrisos perscrutará os teus segredos. Seu espírito impiedoso guardará tuas palavras, e não te poupará maldades e prisões. Toma cuidado e presta atenção ao que ouves, pois andas em risco de te arruinar. Tu, porém, ouvindo essas coisas, acorda-te do teu sono. Em toda a tua vida ama a Deus. Invoca-o para a tua salvação. Todo ser vivo ama o seu semelhante. Assim, todo ser humano ama o seu próximo. Toda carne se une a que lhe é semelhante, e toda pessoa se associa a quem lhe é afim. Que tem em comum o lobo e o cordeiro? Assim, o pecador e o justo. Que paz existe entre a hiena e o cão? Ou que sociedade entre o rico e o pobre? A presa do leão é o asno selvagem no deserto. Assim também, o pasto dos ricos são os pobres. Como a humildade é uma abominação para o soberbo, assim o pobre é a execração do rico. O rico vacilando é apoiado por seus amigos. O humilde, quando cair, será empurrado até pelos conhecidos. Ao rico que se engana, não faltam os defensores. Falou barbaridades e ainda o justificam. Engana-se o humilde, ainda o acusam. Se falou sensatamente, não lhe dão atenção. O rico fala e todos se calam, e exaltam sua palavra até as nuvens. O pobre fala e dizem: quem é este? E se tropeça, ainda o derrubam. A fortuna é boa, quando não há pecado na consciência. A pobreza é péssima, na opinião do ímpio. Capítulo 14. Feliz aquele que não resvalou por uma palavra da sua boca, e que não é atormentado pelo remorso do pecado. Feliz aquele a quem sua alma não condena, e que não arrefeceu em sua esperança. Para o avarento é inútil a riqueza, para o invejoso, para que o ouro? Quem nega para si mesmo injustamente, ajunta para os outros, e outro se regalará com os seus bens. Quem é mau para si, para quem será bom? E não desfrutará dos próprios bens. Quem tem inveja de si mesmo, ninguém é pior do que ele, e esta é a paga de sua maldade. Se fizer bem, ele o faz por inadvertência e sem querer, mas no fim manifesta a sua maldade. É perverso o olho do invejoso,
Ele vira o rosto e despreza as pessoas. O insaciável olho do cobiçoso não se contenta com uma parte, enquanto não consumir de secura a própria vida. O olho mau do invejoso fixa no pão alheio, e se descuida da própria mesa. Filho, se tens posses, faze o bem a ti mesmo, e apresenta dignas ofertas a Deus. Lembra-te de que a morte não tarda. É um decreto do Hades, que não te foi revelado. E é decreto também deste mundo, é forçoso morrer. Antes da morte, faze o bem ao teu amigo, e segundo tuas posses, estende-lhe a mão. Não te prives do bem de um dia, e não deixes perder nenhuma parcela de um bom desejo. Acaso deixarás para os outros os bens adquiridos com esforço, e o fruto dos teus trabalhos para a divisão da herança? Dá e recebe, e alegra a ti mesmo. Pratica a justiça antes da morte, porque não há mais oportunidade no Hades de procurar o prazer. Toda a carne envelhece como a roupa, e como as folhas que brotam na árvore frondosa. Umas nascem e outras caem. Assim é a geração da carne e do sangue. Uma termina e outra nasce. Toda obra corruptível, no fim, acaba, e com ela se vai quem a realizou. Toda obra excelente será aprovada, e nela será honrado quem a realizou. Feliz aquele que permanece na sabedoria, que medita na justiça, e que com sensatez conta com Deus que tudo vê. Feliz quem repassa no coração os caminhos da sabedoria, que penetra com a inteligência os seus segredos, e vai atrás dela como quem lhe segue o rastro, percorrendo as suas veredas. Feliz de quem olha pelas janelas da sabedoria e fica à escuta à sua porta. Quem repousa junto à sua casa e fixa a estaca às suas paredes. Quem instala a cabana ao seu lado e repousa na moradia da felicidade para sempre. Ele faz morar seus filhos à sombra da sabedoria, e sob seus ramos permanecerá. À sua sombra será protegido do calor, e repousará na sua glória. Capítulo 15. Quem teme a Deus faz estas coisas. Quem observa a lei adquire a sabedoria. Ela vem ao seu encontro qual mãe venerada, e como jovem esposa o acolhe. Ela o alimenta com o pão da vida e do entendimento. Ele dá de beber a água da sabedoria salutar. Nela ele se apoia e não cai. Confia nela e não será envergonhado. Ela o exalta entre seus companheiros e faz com que tome a palavra no meio da assembleia. Ela o encherá do espírito de sabedoria e inteligência e o cobrirá com um manto glorioso. Ela o acumulará de um tesouro de alegria e júbilo e ainda lhe dará como herança um renome imortal. Os insensatos não a alcançarão, mas os sensatos se encontrarão com ela. Os pecadores não a verão, pois ela está longe da soberba e do engano. Os mentirosos não se lembrarão dela, mas os que amam a verdade nela serão encontrados, e terão bom êxito até o julgamento de Deus. Não é belo o louvor na boca do ímpio, pois não foi Deus quem lhe concedeu. A sabedoria de Deus convém o louvor. O sábio o louvará com seus lábios, pois é o seu dominador quem a ensina. Não digas, de Deus vem o meu pecado, pois Deus não faz o que ele próprio detesta. Não digas, ele me induziu, pois Deus não precisa dos ímpios. Todo erro é abominável e o Senhor o odeia. Por isso não podem aceitá-los os que o temem. Desde o princípio, Deus criou o ser humano e o entregou às mãos do seu arbítrio, e o deixou em poder da sua concupiscência. Acrescentou-lhe seus mandamentos e preceitos, e a inteligência para fazer o que lhe é agradável. Se quiseres guardar os mandamentos, eles te guardarão. Se confias em Deus, tu também viverás. Diante de ti ele colocou o fogo e a água. Para o que quiseres, tu podes estender a mão. Diante do ser humano estão a vida e a morte, o bem e o mal. Ele receberá aquilo que preferir. A sabedoria do Senhor é imensa.
Ele é forte e poderoso e tudo vê continuamente. Os olhos do Senhor estão voltados para os que o temem. Ele conhece todas as obras do ser humano. Não mandou ninguém agir como ímpio, e a ninguém deu licença para pecar. Provérbios capítulo 22, versículo 13. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio da rua. Cova profunda é a boca da estranha. Quem o Senhor reprova, cai nela. A insensatez se aninha no coração do adolescente, mas a vara da disciplina a põe em fuga. Oprimes o pobre, ele aumentará a sua riqueza. Dás ao rico, tu mesmo acabarás pobre. Olá, sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Hoje, no capítulo 5 do primeiro livro dos Macabeus, ouvimos a respeito de combates empreendidos por Judas Macabeu em defesa do povo judeu. O fato de ter sido consagrado o templo e o altar em Jerusalém desencadeou nova perseguição contra os israelitas, e isto foi ocasião de Judas organizar a defesa do povo contra os inimigos, e assim enviou seu irmão Simão com um exército a combater, enquanto ele e seu exército partiu para outra região, sempre em defesa dos seus irmãos que estavam sendo ameaçados de extermínio. Judas e seu exército derrotou vários inimigos. O seu irmão Simão, aconselhado pelos chefes do exército, José e Azarias, que o acompanhavam, pretendendo obter a fama como Judas e desobedecendo às ordens dadas por ele, entraram em luta contra alguns outros inimigos quando foram derrotados. A partir disso, podemos concluir que quando as coisas são feitas fora da comunhão e em atitude de desacordo, as coisas saem de modo contrário àquilo que se pretende. Por outro lado, a atitude de Judas Macabeu, no seu zelo em defender os irmãos da sua raça e confiando na ajuda de Deus, nos estimulam a buscar com sinceridade os auxílios divinos, visando sobretudo que Deus seja glorificado em nossas ações. Nos capítulos que foram lidos do livro do Eclesiástico, temos muitas lições e conselhos. Em primeiro lugar, o perigo de se apegar às riquezas materiais, nunca estando contentes com aquilo que se tem, levando a pessoa ambiciosa a explorar os outros segundo o seu próprio interesse. Por outro lado, ao chamado a se viver bem, o que significa viver na simplicidade, buscando sempre a sabedoria. E o texto ouvido termina com um apelo à liberdade de escolha. Diante do ser humano estão a vida e a morte, o bem e o mal. Ele receberá aquilo que preferir. Meditando sobre os trechos ouvidos hoje, percebemos que a pessoa que é fiel ao compromisso assumido com Deus sente-se tranquila e abençoada. O zelo pelas coisas de Deus determinou que Judas Macabeu fizesse de tudo para defender os valores propostos pela lei. Por outro lado, seu irmão, demonstrando ambição e desejo de ser reconhecido e afamado, o levou a uma atitude orgulhosa que lhe custou a vergonha da derrota diante dos inimigos. Por isso, o apelo que se faz através deste capítulo do primeiro livro dos Macabeus é que reconheçamos a soberania de Deus e trilhemos o caminho da vida. Por isso, exige-se uma atitude de fidelidade e humildade. E a partir daí podemos acolher a palavra de Jesus: quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Também os capítulos do livro do Eclesiástico nos chamam a atenção para as nossas opções. Diante de nós existem dois caminhos: o caminho da vida e da felicidade, ou o caminho da morte e da desgraça.
Por isso, usemos bem da nossa liberdade, optando por aquilo que é bom e que vai nos realizar enquanto seres humanos, mas também enquanto discípulos de Jesus. Peçamos por isso a Deus que nos conceda a graça de permanecermos em atitude de simplicidade, como condição para adquirir a sabedoria. Que Maria, a serva humilde do Senhor, nos mostre o caminho. Que nos espelhemos nela em todas as nossas ações. Ela soube como ninguém reconhecer que tudo o que acontece em nossa vida é a obra do amor incondicionado de Deus. E por isso ela pôde também afirmar: o Senhor olhou para a pequenez de sua serva e fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. Que no dia de hoje demos mais um passo no seguimento de Jesus e treinemos na humildade e simplicidade de coração. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe hoje e sempre. Amém. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!